Durante toda essa semana, você acompanhou aqui no Jornal da Justiça a série Espaço Aéreo Brasileiro e viu a regulamentação da aviação civil. Vamos assistir agora um balanço do que foi exibido nas reportagens. Aeronaves comerciais e militares, segurança e defesa nacional, desastres aeronáuticos e novos equipamentos. Todos esses aspectos do espaço aéreo brasileiro estão sujeitos a respeitar as regras estabelecidas por leis, convenções e tratados internacionais. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que cabe às Forças Armadas a defesa do país, seja ela na terra ou no ar. O espaço aéreo brasileiro hoje, ele compreende, segundo está na nossa Constituição, segundo está no Código Brasileiro do Ar, que é a Lei 7.565 de 1986, e também com as definições que foram estabelecidas em conjunto com a Organização da Aviação Civil Internacional, aquele espaço aéreo sobrejacente que esteja sobre o território brasileiro e que esteja também sobre nossas águas litorâneas e que também se projete além da nossa zona econômica exclusiva. O tempo todo nós estamos supervisionando o que acontece no espaço aéreo. Cada pontinho daquele no radar deve estar identificado. Se por acaso aparece algum ponto no radar não identificado, nessa região de defesa aérea, lá naquele centro de controle, daqueles 4 que eu lhe falei, eles começam um trabalho de identificação, averiguação de que ponto é aquele, que aeronave de que aeronave é essa que está voando em nosso espaço aéreo. Monitoramento rigoroso também para aqueles que conduzem os aviões. Para ser piloto no Brasil, é preciso ter licença e horas de voos específicas para cada modalidade, piloto privado, comercial e de linha aérea. A Lei 7.183 de 1984 regula o exercício da profissão de aeronauta. Quando acontece um acidente aéreo, de quem é a responsabilidade? O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, investiga as causas, publica relatórios e edita recomendações. O trabalho da Força Aérea geralmente auxilia a Justiça, que julga e condena os culpados. A questão judicial se processa da seguinte forma: a partir do laudo da aeronáutica, as famílias das vítimas estão legitimadas a acionar a justiça buscando o seu direito. Havendo indícios de crime, a competência é da Justiça Federal. A tecnologia traz novos desafios. Para o futuro do espaço aéreo, cabe aos países começar a legalizar o uso dos veículos aéreos não tripulados, os drones. Ainda não há uma lei no Brasil. Hoje, a ANAC autoriza ou não o voo desses equipamentos. E no próximo bloco você acompanha a entrevista com o coronel do CENIPA, Alexandre Gomes da Silva, e com o advogado Sérgio Roberto Alonso, que vão falar sobre direito aeronáutico. Não saia daí, a gente volta já já. Todo processo legal tem um rito, obedece a critérios previamente estabelecidos em lei. Mas o que acontece se este caminho não é seguido como deve ser? O programa Artigo 5º desta semana vai falar sobre o que pode levar à nulidade de um ato judicial ou de um julgamento. No estúdio, eu converso com o advogado Rafael Garcia, especialista em direito processual penal, e com o defensor Vinícius Reis, que atua na área criminal. Eu espero você no Artigo 5º. Você já conhece a Livraria Virtual do Supremo? Nela você pode adquirir publicações exclusivas e tudo sem sair de casa. São livros sobre a história da corte, coletâneas com as decisões do tribunal e muito mais. A obra será entregue pelos correios em qualquer parte do Brasil. Mas se preferir, você pode retirá-la na sede do STF na Praça dos Três Poderes, entre meio-dia e 5 da tarde. O pagamento é via boleto bancário e pode ser efetuado em qualquer agência. Saiba mais, acesse www.stf.jus.br.
Está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Para finalizar a série Espaço Aéreo Brasileiro, acompanhe agora uma entrevista com o coronel do CENIPA Alexandre Gomes da Silva e com o advogado Sérgio Roberto Alonso, que vão falar sobre direito aeronáutico. A defesa e o controle do espaço aéreo do Brasil, calculado em 22 milhões de quilômetros quadrados, reúne um conjunto de regras e limites. E para encerrar a série especial de reportagens sobre esse tema, eu converso agora com Sérgio Roberto Alonso, advogado especialista em direito aeronáutico, e com o coronel aviador Alexandre Gomes da Silva, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Doutor Sérgio, diariamente milhares de passageiros sobrevoam o espaço aéreo do Brasil, mas para que uma aeronave ela deixe um aeroporto, ela precisa cumprir uma série de obrigações. Quais são as principais leis e regras que hoje regem o nosso direito aeronáutico? A legislação que rege o direito aeronáutico em relação ao transporte aéreo de passageiros é o Código Brasileiro de Aeronáutico nos transporte aéreo nacional. E a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia, quando o Estado estrangeiro não for signatário da Convenção de Montreal, são essas convenções que regem o transporte aéreo internacional. O que é interessante é que esses dois diplomas legais, eles estabelecem regimes de responsabilidade em termos de quantidade de indenização diferentes. Por exemplo, se você vier da Alemanha para cá e o avião cair, você teria no mínimo uma indenização em torno de $300 mil. Dentro do Brasil, a obrigação, a indenização está limitada em 46 mil ou 50 mil reais. Coronel, dados do próprio CENIPA apontam que são registrados 150 acidentes aéreos, uma média de 150 acidentes aéreos. A responsabilidade de investigar esses acidentes é do CENIPA. Como é que são feitas essas investigações? O primeiro momento é que quando ocorre efetivamente o acidente, um grupo de profissionais nossos vai até o local da ocorrência, onde são colhidas ali ou tentam-se obter o maior número de evidências daquela ocorrência. Vai desde um registro fotográfico, as condições em que estão os destroços da aeronave, de todo aquele material metálico, obtenção de imagens de câmeras de vigilância, enfim, tem toda uma coleta de evidências. Depois que é passado por essa fase, existe uma outra segunda fase, que é exatamente uma fase de pesquisa, ou seja, de análise e de estudo de todo aquele elemento que foi colhido durante o processo ali da nossa, que a gente chama até um nome técnico de ação inicial, ou seja, aquela chegada no sítio, no local daquele acidente. E terminada essa segunda fase, que é propriamente dita uma análise, e talvez seja a parte mais importante, que são os findings, ou seja, é a parte onde o que aprendemos com aquele acidente. Ninguém quer que um acidente se repita, mas já que ele aconteceu, o mínimo que a gente tem que fazer é aprender com ele. E os findings são exatamente as recomendações de segurança de voo, que a gente vai, então, ela vai voltar para a comunidade de aviação, obviamente pode ser para um fabricante, pode ser para o próprio operador, e ele vai, então, seguir aquela recomendação com o foco único de que aquele evento, aquele acidente não se repita. Como é que esses relatórios, doutor Sérgio, eles chegam à justiça e como é que eles são utilizados naquele processo? Como é que é um processo judicial envolvendo acidentes aéreos? Esse relatório é o fundamental devido à dificuldade, à complexidade da aviação, ele é fundamental para você descobrir quem é o culpado. Hoje, em termos de passageiro,
os advogados não têm mais problemas porque eles aplicam o Código do Consumidor e, pronto, delegado, juiz, promotor, eles não têm capacidade de formular uma prova dessa técnica, porque é muito específico e envolve várias hipóteses, e num acidente aéreo você tem que pode ser culpado o projeto, a manutenção, a fabricação, a infraestrutura aeroportuária, o espaço aéreo, o erro operacional, o treinamento, a empresa. Então, daí que é a importância desse relatório. Para encerrar aqui a nossa entrevista, a cada dia, doutor Sérgio, nós vivenciamos novos equipamentos que também utilizam o espaço aéreo. Nós temos aí os veículos não tripulados ou os drones popularmente conhecidos. Hoje o Brasil, como é que ele está em termos de regulamentação a respeito desses novos equipamentos? Eles só podem, vamos dizer, operar com autorização do controle do espaço aéreo. Eu acho super perigoso, eu acho que tem que haver uma legislação proibindo isso, inclusive criminalizando quem usar os drones indevidamente. E para o CENIPA, esses novos equipamentos já chamam a atenção? Já existe uma discussão a respeito disso? É um debate que é longo, ele já começou nos Estados Unidos, por questões até do espaço aéreo dele, o volume de aeronaves que voam no espaço aéreo americano é muito maior do que tem no espaço aéreo brasileiro, mas essas questões elas estão chegando aqui para a gente também, e quando eu falo a gente, eu digo a comunidade de aviação, né? Aqui no Brasil, a regulação ela vai ser feita pela ANAC, a ANAC está se debruçando nesse trabalho também, e o CENIPA. A nossa preocupação também é a parte da investigação desse tipo, né, de equipamento aéreo. Eu agradeço a participação de vocês no Jornal da Justiça. Eu conversei com o doutor Sérgio Roberto, que ele é advogado especialista em direito aeronáutico, e também com o coronel aviador Alexandre Gomes da Silva, do CENIPA.